Olá pessoal, aqui é o professor Euler e vamos à nossa última questão da lista de revisão para a FRR, uma questão de ecologia que fala sobre ciclos biogeoquímicos, mas especificamente sobre ciclo do nitrogênio. E ele fala o seguinte: uma etapa do ciclo do nitrogênio é a fixação biológica desse elemento. Além dessa etapa que ocorre no solo, organismos fixadores também são encontrados nas... Pessoal, quando nós falamos de ciclo do nitrogênio, vamos relembrar alguns pontos importantes, porque você conhecer o ciclo inteiro é super importante para a prova. O nitrogênio é encontrado principalmente na sua forma gasosa, lá na atmosfera. E a planta não consegue utilizar nitrogênio na forma gasosa. Existem, então, bactérias fixadoras que fazem a transformação de nitrogênio gasoso em amônia, através de um processo chamado de fixação. Essa fixação é feita por bactérias do gênero Rhizobium. Elas transformam o nitrogênio gasoso em amônia. A amônia ela é uma substância muito tóxica e a maioria das plantas não usam amônia como fonte de nitrogênio. Algumas leguminosas conseguem utilizar a amônia como fonte de nitrogênio, mas as outras não. As outras plantas, como a amônia é muito tóxica, elas não conseguem utilizar a amônia diretamente como fonte de nitrogênio. É por esse motivo que algumas bactérias, através do processo chamado de nitrosação, feita por bactérias chamadas de nitrosomonas, transformam essa amônia em NO2-, que é o nitrito. O nitrito também não é fonte de nitrogênio para as plantas, porque é uma molécula muito tóxica. Esse nitrito, então, passa por um processo chamado de nitratação, feita por bactérias chamadas de Nitrobacter, que transformam esse nitrito em NO3-, que é o nitrato. O nitrato, sim, pessoal, ele é fonte de nitrogênio para as plantas. Elas utilizam esse nitrato para fabricar aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, moléculas que são importantíssimas para o metabolismo e para o crescimento e desenvolvimento da planta. Ou seja, esse nitrato vai virar molécula orgânica lá nos produtores. Quais moléculas orgânicas os produtores, professor? As que eu acabei de falar: proteína, ácidos nucleicos, aminoácidos. Tudo isso vai servir de alimento para os consumidores. Então, essas moléculas orgânicas vão servir de alimento lá para os consumidores. Quando nós consumimos substâncias que contêm nitrogênio, a gente faz o metabolismo, por exemplo, proteínas, né? E muitos seres vivos excretam lá substâncias que contêm nitrogênio. Por exemplo, a própria amônia, excretam lá ácido úrico, excretam lá, por exemplo, a ureia. Nesse caso, essas excretas vão ser liberadas pelos consumidores. Além disso, um dia todo mundo vai morrer, incluindo lá consumidores e produtores. Quando nós morremos, nós vamos ter o quê? Matéria orgânica em cadáver. Matéria orgânica morta. Essa matéria orgânica morta e essas excretas passam por um processo chamado de amonização. E nessa amonização, eu transformo essas excretas nitrogenadas e essa matéria orgânica morta de volta em amônia. O ciclo ainda não se completou. O ciclo só se completa quando bactérias, através de um processo chamado de desnitrificação, transformam o nitrato em nitrogênio gasoso, devolvendo lá o nitrogênio para a atmosfera. Esse processo chamado de desnitrificação é feito por bactérias do gênero Pseudomonas. Elas transformam esse nitrato em NO3- em nitrogênio gasoso. E assim nós encerramos o ciclo do nitrogênio, pessoal. Inclusive, uma coisa super importante na qual você pode estar se perguntando: professor, eu já ouvi o termo nitrificação. O que é que seria a nitrificação? Observa que eu tenho aí na questão nitrosação e nitratação. Nitrosação é a transformação de amônia em nitrito e nitratação de nitrito em nitrato. A junção desses dois processos, nitrosação e nitratação, forma lá a nitrificação. Ou seja, a nitrificação é a junção de desde amônia até virar nitrato, NO3-. Mas agora vamos para a questão. A letra A diz o seguinte: raízes de leguminosas, como feijão,
São bactérias do gênero Nitrobacter que convertem o gás de nitrogênio da atmosfera em nitrato. Bom, realmente essas bactérias são encontradas nas raízes de leguminosas como feijão. Agora ele falou, são as bactérias do gênero Nitrobacter que convertem o gás de nitrogênio da atmosfera em nitrato? Não, pessoal. As bactérias do gênero que nós falamos, Rhizobium, é que convertem nitrogênio gasoso em amônia e não em nitrato. E a bactéria está errada. É a bactéria do gênero Rhizobium que faz isso. Então, a letra A, ela está incorreta. Letra B, são encontradas nas folhas de leguminosas como a soja. Primeiro, que não se encontra na folha e sim na raiz. São bactérias do gênero Rhizobium que convertem o gás nitrogênio da atmosfera em amônia. Agora está correto. São as bactérias do gênero Rhizobium que fazem essa conversão, mas não é na região das folhas, é na região das raízes. Letra B também é falsa. Letra C, raízes de leguminosas como o milho. São bactérias do gênero Pseudomonas que convertem o gás nitrogênio da atmosfera em nitrito. Falso. São bactérias do gênero Rhizobium que convertem lá nitrogênio gasoso em amônia. Não é em nitrito. Certo, pessoal? E a bactéria Pseudomonas faz o quê? Faz um processo de desnitrificação. Ela converte nitrato em gás nitrogênio, e não o que ele colocou aí na questão. Então, a letra C também é falsa. Letra D. Folhas de leguminosas como feijão. Lembra que não é na folha, é na raiz. São bactérias do gênero Nitrobacter que convertem o gás nitrogênio da atmosfera em nitrato. Não, pessoal, Nitrobacter, ela converte nitrito em nitrato, através da nitratação, como nós vimos no ciclo. Então, a letra D também é falsa. Letra E. Raízes de leguminosas como a soja são bactérias do gênero Rhizobium que convertem o gás nitrogênio da atmosfera em amônia. Resposta correta, pessoal. Como nós vimos, né? O nitrogênio gasoso encontrado na atmosfera é convertido em amônia por bactérias do gênero Rhizobium encontrado em raízes de leguminosas. Uma dica de questão que eu posso dar para vocês ainda, pessoal, é o seguinte. Muita gente confunde primeiro se é nitrosação ou nitratação. Para não esquecer, lembra, quem é que vem primeiro no alfabeto? O S ou o T? É R, S, T. Então, quem vem primeiro? É a letra S. Então, quem é que vai primeiro? É quem tem nitrosação. E a bactéria que faz nitrosação é aquela que tem S, nitrosomona. Então, o processo químico que tem S é o que vai acontecer primeiro. Depois é o que só tem T. E quem faz T é só a bactéria que tem T. Bactéria Nitrobacter. Na hora da prova, para não confundir quem vem primeiro, usa essa dica do alfabeto que vai fazer você acertar a questão.